Vamos começar aqui, tá? A gente vai falar hoje aqui sobre estratégias para a concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência, tá? Quando a gente fala de estratégias, o que que é? É coisa prática, né? Então a gente vai trazer um conteúdo prático aqui com as informações trazendo o que é importante considerar no momento ali de fazer a análise da aposentadoria da pessoa com deficiência, qual documento é essencial, o que tem que ser juntado no INSS, o que o INSS tem uma atenção especial, a gente vai trazer esse conteúdo para vocês, tá? Antes de tudo, antes da gente começar a falar sobre o conteúdo prático, né, a gente vai trazer aqui um conceito sobre a vantagem, né? Falar, poxa, Brian, aposentadoria da pessoa com deficiência, isso aí compensa? Ser advogado tem que ser prático, né? Advogado, logicamente, vive da condição social, né? Que nós temos um dever social para com a sociedade, mas a gente tem que pensar sempre em remuneração, em honorários, tá? Então, esse é um dado estatístico, tá? 18 milhões e 600 mil pessoas possuem alguma deficiência física, mental, intelectual ou sensorial no Brasil. E dessas 18 milhões e 600 mil pessoas, 47,2% possuem 60 anos ou mais, tá? Tá aí, ó. Depois eu vou disponibilizar para vocês os slides também. Vai clicar na matéria que aqui a gente apresenta de onde tirou a notícia também, tá? Fonte do IBGE. IBGE, esse estudo aqui é de 2022, tá? Foi entre 2022 e 2023, o último censo do IBGE. Então tá aqui, excelente oportunidade para a advocacia previdenciária, que é pensar nessa espécie de benefício tão pouco explorada, né? E às vezes a gente tem tanta gente que tem uma deficiência e às vezes não sabe, porque a deficiência por muito tempo foi pensada como incapacidade, né? E as duas não têm nada a ver uma com a outra, beleza? E tá aqui extraído, tá? Da tabela de honorários da OAB-MG, Direito Previdenciário, tá? O setor. Então, pela concessão do benefício, 3 parcelas do valor total bruto do benefício, tá? Porque o advogado recebe bruto. Tem imposto de renda? Aí é o problema do segurado ou da segurada, tá? O advogado recebe sobre o bruto. E até 30% do proveito econômico, tá? Então, esse é o que estabelece a tabela de honorários da OAB. Então, é um excelente benefício, tá? Para quem quer buscar uma concessão administrativa ou até mesmo judicial, porque tem a forma de honorários administrativo e a forma de honorários da perspectiva judicial também, tá? Então, vocês viram aqui, ó, tem uma quantidade absurda e poucos advogados e advogadas realizam esse tipo de atendimento com eficiência, tá? Então, é sempre bom a gente tentar se especializar dentro dessas informações, tá? Para a gente tentar sempre se adequar e tomar conhecimento do que vai ser dito. E hoje aqui a gente vai falar sobre o quê? A gente vai trazer um conceito da aposentadoria da pessoa com deficiência, pensando na evolução do conceito da deficiência, a Lei Complementar 142 de 2013, que é a lei que passou a regulamentar a espécie de aposentadoria da pessoa com deficiência, a Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Quem define o grau de deficiência? A conversão de tempo comum, a aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição, por idade, e a possibilidade do acréscimo de 25% na aposentadoria, beleza? É muita coisa, mas não é tanto quanto essa matéria tem, tá? A gente vai dar aqui uma análise superficial sobre tudo. Como eu falei, vamos ter 3 blocos de paradas aí. Quando chegar nesse bloco de paradas, podem mandar as dúvidas que tiverem aí direto no texto, no chat, ou esperar para fazer a pergunta online que eu esclareço para vocês. Beleza? Então, sabendo aqui o que a gente vai falar agora, a gente vai partir do conceito inicial, que é privilegiar quem vos fala aqui, tá? Então, quem der essa moral é bom demais. Vai lá no Instagram da OAB Barreiro, dá um salve lá e fala que aula perfeita, que estratégia sensacional. Elogia a comissão também. Está aqui as redes sociais da OAB, da Comissão Previdenciária da OAB Barreiro, do qual eu sou presidente, tá? Dessa gestão lá, da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Barreiro. Agradecer aqui nosso presidente, doutor Adriano Braga, e nossa subdelegada, doutora Ana Cláudia, que sempre nos incentiva aqui e nos cobra para dar esse mini curso para vocês, tá? Aqui é onde vai ficar disponibilizado esse mini curso e os outros anteriores, tá? No YouTube e aqui o site, tá? briansantosadv.com.br. Lá vocês acham todas as informações sobre aulas, minicursos, cursos, mentoria e tudo mais, tá? O currículo aqui pouco importa, tá? Vamos para o conteúdo. Então, partindo para isso aqui, a gente vai falar o seguinte, Brian,
quem tem direito, tá? A aposentadoria da pessoa com deficiência após uma discussão muito grande, tá? Teve, pô, o que é deficiência, o que não é deficiência, chegou-se na conclusão de que deficiência é quem tem um impedimento de longo prazo, tá? Esse é o mesmo conceito que é utilizado no benefício de prestação continuada, tá? Porque os dois seguem o mesmo critério, que é o da Lei 13.146, de 2015, que ele estabelece que pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento a longo prazo. Longo prazo é o quê? Tá bem? Superior a 2 anos. Por que isso? Porque uma deficiência ela pode melhorar? Pode. Pode piorar? Também pode. Então, é a partir disso que se entendeu o conceito do que vem a ser ou não, tá? E o impedimento aqui, eles são de várias formas diferentes, tá? Pode afetar a mente, o corpo, a capacidade de aprendizado, os sentidos. O principal é ficar caracterizado os obstáculos sociais e barreiras que dificultam a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. É o Brian que falou isso? Não, é o que está na lei, tá? A lei estabelece esse critério aqui bem claro para não ter nenhuma dificuldade, tá? Falou, pô, Brian, pô, o cara que perdeu 3, 4 dedos, amputou. Brian, qual que é este grau de deficiência? Não sei, vai fazer uma avaliação para saber quais obstáculos sociais e barreiras que dificultam sua participação plena e efetiva na sociedade em iguais condições com as demais pessoas. Quem avalia isso? Advogado? Não. Quem avalia isso é perito médico federal e perito judicial, tá? A gente apenas faz uma análise e aplica com base no que a gente já conhece dos processos administrativos anteriores, tá? Então, em regra é isso. Quem tem direito é a pessoa que ficar caracterizado em impedimento de longo prazo superior a 2 anos. Falou, Brian, mas então um impedimento de longo prazo superior a 2 anos é incapacidade? Não, não é incapacidade, tá? Não pode ser confundido. Uma coisa é deficiência e a outra é incapacidade. Antes, os dois andavam de mão dadas ali. Só que hoje não é deficiente, tá? Hoje é pessoa com deficiência. Como diz o nosso presidente da comissão, voltado especialmente para pessoa com deficiência e doenças raras, Dr. Tiago Elton, a pessoa ela vem antes da deficiência, tá? Então, o conceito ele vem atrelado direto ao conceito humano da pessoa, tá? Então, o que é a deficiência? É o segurado que possui impedimento de longo prazo por mais de 2 anos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, com interação, dificuldade de interação, tá? E possui uma ou mais barreiras em participação plena e efetiva, tá? Em condições com as demais pessoas na sociedade. Conceito claro. E tá aqui, ó, não impede o exercício da atividade profissional, tá? Não está ligado à incapacidade, tá? Porque incapacidade é quem está incapacitado de forma permanente, sem possibilidade de reabilitação. Falou, pô, Brian, mas e se a minha deficiência é por mais de 2 anos e eu não tenho possibilidade de ser reabilitado? Aí é outra coisa, mas em nada impede o exercício da atividade profissional, tá? Pô, mas tive amputação de membro, sou uma pessoa com deficiência, eu não consigo trabalhar. Quais atividades? É isso que vai ser avaliado, tá? Para saber quais atividades que podem ser realizadas, diferente do conceito de incapacidade, tá? Que ele impede o exercício da atividade profissional. Trabalhou estando incapacitado e recebendo benefício, corta a aposentadoria, tá? Pessoa com deficiência trabalhando aposentada, nenhum impedimento, tá? Não há nenhum impedimento legal para essa espécie de benefício, tá? Agora aqui, uma dúvida que, em geral, sempre acontece. Essa dúvida aqui é muito comum, tá? Na cabeça do segurado, da segurada e até dos advogados também. Brian, se a pessoa trabalha na função de pessoa com deficiência, ela precisa estar cadastrada naquelas atividades de pessoa com deficiência que a empresa realiza o cadastro e oferece vaga? Não, não precisa, tá? Esse aqui é um critério trabalhista, tá? Reserva de vagas para pessoas com deficiências para fins de cumprir o estabelecido em norma trabalhista, tá? Não há nenhuma obrigação de que essa pessoa tenha um registro na sua empresa como pessoa com deficiência. Mas por quê? Porque eu posso realizar a vida inteira contribuindo como contribuinte individual, carnezinho, não posso. E aí, se eu contribuo como contribuinte individual,
Como que eu vou ter um cadastro de pessoa com deficiência? Não há nenhuma obrigação. O único requisito legal é que é obrigatório, tá? A comprovação do período mínimo de 15 anos de tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência. Pô, Brian, mas como que comprova isso? Aí que tá. Essas são as nossas estratégias para a gente comprovar. Porque, em geral, o mais difícil aqui para essa questão da pessoa com deficiência é comprovar esses 15 anos, tá? Porque, em geral, a pessoa começa a se preocupar quando está chegando perto do momento de se aposentar. Aí vai fazer o processo administrativo e fala assim, pô, eu tenho que comprovar 15 anos? Como que eu vou fazer isso se eu não tenho nenhum documento antigo? Aí é o que a gente vai tentar para comprovar, tá? No critério legal, essa avaliação é feita pelo perito médico federal vinculado ao Ministério da Economia, que faz ali a avaliação para o INSS, tá? Ele vai fazer essa avaliação com base naquela anamnese, que é o exame médico para avaliar se existe, qual o grau e desde quando ela existe, tá? Porque eu tô com uma cegueira agora, mas essa cegueira antes era um glaucoma. O glaucoma, qual que era a acuidade visual, né? Qual que era o tanto que você enxergava? Então, tudo isso vai ser avaliado de acordo com uma informação pregressa anterior, tá? Tudo isso é considerado no momento da avaliação. Pelo menos deveria ser, né? Se é avaliado ou não, aí é uma discussão administrativa e judicial. Aqui um modelo para vocês é extraído aqui de um processo nosso, de um cliente real, tá? Dados aqui manchados, que a gente respeita aqui o sigilo do nosso cliente. Esse aqui é um dos documentos que ficam vinculados, tá? Ao Ministério da Economia, Trabalho e Emprego, onde ele apresenta as informações sobre o estado de situação, tá? É o RAIS. O RAIS hoje é um documento junto, que é o RAIS-CAGED. O RAIS ele é nada mais, nada menos do que a relação anual de informações sociais, tá? Nele apresentam as informações do trabalhador, tá? E tá aqui, ó. Neste caso aqui do nosso cliente, tá aqui as informações pessoais dele, tá aqui, ó. Sexo masculino e tá aqui, ó. Pessoa com deficiência. Tem o registro lá no RAIS. Por que a gente tem esse documento? Porque nem ele sabia que tinha esse cadastro lá como pessoa com deficiência. Ele falou que simplesmente tinha ali um problema, né, na mão, mas que achava que não tinha, não. E eu falei, vamos solicitar esse documento, então. Buscamos lá a raiz dele, que é a Relação Anual de Informações Sociais, e lá nós vimos que ele foi contratado na empresa, tá? No Banco Bradesco, como pessoa com deficiência e nem ele sabia. Olha que informação interessante. Então, está aqui um documento mostrando que ele foi contratado, tá? Na função de pessoa com deficiência e nem ele sabia dessa informação. Então, a partir disso, está aqui, ó, tem um documento claro informando. Então, a partir disso, a gente pediu a consideração, porque está aqui, ó, admissão de empregado no primeiro emprego com registro. E isso aqui, ó, ele entrou lá no início dos anos 90. Então, esse documento é perfeito. Fala assim, pô, Brian, mas e se eu não tivesse o documento? O que que eu faço? Em geral, a gente consegue esses documentos aqui no prontuário médico, tá? Porque, em geral, quando há alguma constatação, em regra, houve um atendimento médico anterior, tá? Então, nessas situações, a gente apresenta as informações de pedido de fornecimento de prontuário médico, tá? Brian, esse documento aqui é difícil de conseguir? Não, ele é fácil. Só buscar informação direto no Ministério da Economia, Trabalho e Emprego, que lá eles te fornecem isso. Não necessariamente vai constar essa informação. Só vai constar essa informação se realmente houver sido contratado como pessoa com deficiência. No caso dele, vocês vão ver aqui, ó, tá aqui, ó, reabilitado. Reabilitado por quê? Porque ele foi contratado para uma função e depois passou a exercer outra, tá? Então, ele foi reabilitado para outra função e aí ele não constava mais no critério de pessoa com deficiência. Quer dizer que a deficiência dele sumiu? Não, permanece a mesma. Só que na mudança de cargo, ele não tinha mais esse cadastro lá, apenas para fins de registro de trabalho, tá? Não para fins de reconhecimento do INSS. Esse aqui é um modelo de requerimento de prontuário médico que a gente faz, tá? O requerimento de prontuário médico nada mais é do que uma requisição que a gente faz para o posto de saúde, para o hospital, para qualquer que seja o local onde teve um atendimento médico, onde que conste a necessidade de apresentação de documentos. Então, tá aqui, ó, ao responsável do posto de saúde. Brian, isso aqui cola? Cola demais.
Recentemente, nós aposentamos um cliente aqui no escritório que ele tinha uma visão monocular. Vocês vão ver logo aqui à frente, tá? Só que a visão monocular dele, ele não tinha documentação. E isso nós utilizamos em 2 casos do escritório, tá? Como que tinha que comprovar essa questão da visão monocular? Através de documentos antigos, que ele não tinha. A partir disso, nós fizemos: qual que é o atendimento mais recente que você tem de posto de saúde e hospital? E aí ele informou para a gente. Fizemos aqui um documento, fizemos a requisição à clínica, tá? Que ele tinha feito um atendimento médico lá, e ele conseguiu buscar um documento de 2003 que comprovava a visão monocular dele. Vejam, tá aqui, ó. Trata-se de paciente portador de ruptura de coroide do OD. OD é olho direito, tá? Há 6 anos. Então, tá aqui, ó. Pum, olho direito há 6 anos. Esse documento é de 2003, comprova que há 6 anos, antes de 2003, ele já tinha isso. E aqui tá aqui, ó. É acuidade visual do olho direito, tá? 20/25, beleza? Então, se enxergava quase nada. E isso aí era lá em 2003. E houve um agravamento, houve uma piora, e hoje ele tem uma questão da visão monocular. E esse documento aqui foi o principal documento de prova, tá? Porque às vezes você vai no INSS e o INSS tem aquele modo de uma perícia sem vergonha, né? Que você não consegue saber como que chegou naquele resultado. Na perícia judicial, o médico avalia os documentos que a gente apresenta, tá? E este mesmo documento nós utilizamos também para outro cliente do escritório. E esse outro cliente do escritório, ele conseguiu buscar um documento da década de 80, tá? E nós emitimos esse documento aqui, tá? Esse aqui é o mais genérico, esse aqui é o que a gente apresenta a informação para o que é do pedido completo. Apresentamos esse pedido completo aqui, que a gente gosta sempre de mandar completo. Isso aqui como que faz, Brian? Eu sempre recomendo que mande pelos correios ou que você ou o próprio segurado ou segurada vá no local onde vai ter o atendimento médico e lá apresente esse documento com um comprovante de protocolo, tá? Porque, em geral, o posto de saúde, clínica, hospital, eles cumprem se tiver o documento, tá? Porque depois que você mete aqui um carimbo em assinatura de alguém, essa pessoa vai levar algo muito a sério. E se às vezes não tem esse documento, não leva tão a sério, tá? Então é importante apresentar esse documento, ó, pum, carimbo, assinatura e data de quando esse documento foi recebido, e aí eles vão te dar uma previsão de quando vai achar, tá? Neste caso aqui do cliente, também é algo que é muito comum de acontecer, a visão monocular, tá? Ele conseguiu buscar esse documento aqui, aposentou recente com a gente, está aqui, ó. Esse documento é de 1986. O documento mais recente que ele tinha é de quando ele entrou na empresa e a empresa registrou ele em 2019, está aqui como visão monocular, tá? E aí nós falamos com ele, pô, vamos buscar um documento, não tem. Busca as informações com a sua família. Qual foi seu atendimento médico mais antigo? Aí tá aqui, ó. Foi notado o desvio desde o nascimento, tá? Fez exame há 10 anos, isso aqui ele já tinha 20, então quando tinha 10 anos e mandaram para a cirurgia, mas não fez, atualmente quer operar. Então tá aqui, ó, doutor Maria das Graças. A doutora aqui, ó, isso aqui era um carimbo para mostrar o CRM dela e o número, nem tem mais de tão antigo que é, mas ele conseguiu buscar no Centro Oftalmológico de Minas Gerais, que hoje só tem arquivo, nem atende mais. E lá ele conseguiu buscar essa informação, tá? De dado só com o nome dele, porque não tinha nem registro, e lá ele conseguiu as informações de que ele tinha isso aqui desde os 10 anos de idade. E o outro documento que ele tinha era só esse, o 2019, porque ele também entrou na empresa como pessoa com deficiência e nem sabia. Porque isso aqui, ó, em geral, não avisa. Aquele exame médico admissional, é ele que vai chegar e fazer isso aqui, tá? Que é o atestado de saúde ocupacional, o ASO, que ele vai chegar e fazer essa avaliação. Então, aqui tem a informação, ó, sem limitação para AVDs. O que é isso? Atividades da vida diária. Mas está aqui, ó, caracterizado visão monocular, tá? Olho esquerdo. Então, não enxerga nada. Tá? Então, com base nisso, a gente conseguiu o reconhecimento dele, surpreendentemente, administrativo. Nem precisou ir para a justiça, tá? Por quê? Porque a gente fez uma instrução correta, fazendo isso aqui, ó, buscando a documentação lá atrás, na década de 80. Brian, e se não tivesse essa documentação da década de 80, ia reconhecer? Não sei, é muito difícil. Por quê? Ah, tem a visão monocular? Tem. Vai lá, faz a análise com o médico ou a médica oftalmologista e falar desde quando que tem essa visão monocular.
Aí o segurado vai falar, tem uns 15 anos. Ah, não sei não. Como é que eu vou saber? Cadê seus documentos? Não tem nada, não tem nada. E aí a pessoa não tem nada. Então, é isso aqui, tá? A função do advogado é fazer a instrução correta do processo administrativo, tá? Porque advogada não faz requerimento administrativo. Quem faz requerimento administrativo é o segurado. Advogado faz processo administrativo. E o processo administrativo ele tem que ser bem instruído para não deixar margem de dúvida para o INSS, beleza? Então, esse aí foi um dos casos. Na verdade, isso aqui são dois casos, tá? Os dois nós conseguimos, um mandando notificação extrajudicial para a clínica, o da data aqui de 2003, mandamos a notificação extrajudicial, que era o Hospital Semper, tá? E ali conseguimos fornecer essa documentação. E essa outra aqui, ó, esse registro aqui demorou acho que uns 60 dias para a empresa apresentar, porque o centro oftalmológico não existe mais, só tem um arquivo lá geral e é difícil de achar documento, mas acharam, porque tinha um nome e era ordem alfabética, tá? Então, sempre é bom apresentar essas informações, beleza? Então, respondendo as perguntas agora. Quem tem pergunta, pode mandar para nós aí. Deixa eu ver aqui, já tem no chat aqui, ó. Sem mais perguntas, a gente segue aqui o fio da meada, tá? Se tiver alguma pergunta, mande aí que a gente esclarece também, tá? Na segunda e na terceira parada ao final, beleza? Agora, nesse nosso segundo terço aqui, a gente vai falar sobre a avaliação da deficiência, tá? Brian, o que é a avaliação da deficiência? A Lei Complementar 142 de 2013, ela estabelece a possibilidade de concessão tanto da aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição, quanto por idade, tá? A diferença principal, vamos falar aqui da mais chata, da mais criteriosa, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Nela, o INSS exige aqui um critério que é grau de deficiência, tá? Esse grau de deficiência e o tempo mínimo que vai avaliar. Como que é isso, Brian? Dependendo do meu grau de deficiência, é o que o tempo vai me exigir para fins de critério de tempo de contribuição, tá? Então, vai depender da constatação. Brian, quem constata isso? Quem constata isso é o INSS, o perito ou a perita médica federal, e o perito judicial ou a perita judicial no processo judicial, tá? Advogado faz isso? Não. Por quê? Porque é feita uma série de critérios para fazer essa avaliação e chegar na conclusão de qual é o grau daquela deficiência, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui o critério legal e o que está é exatamente no processo judicial, tá? Sempre extraído de processos judiciais reais para que vocês tenham aqui o conceito prático disso, tá? Beleza? Então, a avaliação da deficiência, ela vai seguir o critério legal da Lei Complementar 142 de 2013, tá? Que ela estabelece uma regulamentação através de uma portaria interministerial. O que é isso? É quando junta tudo. A Advocacia Geral da União, Ministério da Previdência Social, Ministério da Fazenda, tá? Secretaria do Estado de Desenvolvimento Humano, Ministério Público, tudo isso juntou e falou, vamos estabelecer isso, um índice, que foi, tá aqui, ó, Índice de Funcionalidade Brasileiro aplicado para fins de classificação e concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência. Isso mesmo, IFBRA, tá? Essa é a sigla do que é utilizado, tá? E o IFBRA, ele nada mais vai seguir do que um critério realizado pela Organização Mundial da Saúde, tá? Que ele estabelece a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde, tá? Que é o CIF, para saber qual é o critério. Então, esse critério médico ou a médica, ele não vai seguir a Deus dará, né? Ele vai ter que seguir esse critério estabelecido pela norma, tá? Para que isso, Brian? Para que tenha um critério, porque se um critério for subjetivo, pô, aí vai ficar naquela análise de o que é o que, ninguém vai saber. Então, esse critério aqui ele é objetivo para não caber interpretação, beleza? E a partir disso, a gente traz aqui alguns trechos de processo judicial extraído aqui do escritório, tá? Essa perícia médica judicial aqui, ó, ela estabelece o critério, ó, cegueira em um olho, tá? Visão monocular, tá? Reconhecido já pela legislação. Antes não era, mas judicialmente era reconhecido. Hoje em dia, administrativamente, o INSS não cria caso não, tá? E tá aqui, ó, cegueira em um olho, lesão de longa data desde 25 anos de idade. Sabe de onde que nós extraímos aqui, ó? Desse relatório médico que foi apresentado, ó. Esse relatório aqui, que é o que foi utilizado como base
para chegar nessa análise aqui, ó, que a análise falou cegueira em um olho, lesão de longa data desde 25 anos de idade e aspecto irreversível em olho direito, tá? E aqui, ó, caso o periciante esteja incapacitado, a incapacidade é temporária ou permanente? Não apresentou a informação de forma clara porque não se trata de incapacidade, tá? É que ele colocou, não há incapacidade para atividade habitual, mas limita a produtividade, tá? Em visão da perda da visão de profundidade que a visão monocular ocasiona. Então tá aqui, ó. Não incapacita para atividade habitual, mas limita a produtividade. Essa é a informação principal que a gente queria. E aqui é um exemplo que a gente apresenta para vocês aqui, prático de alguns quesitos para a perícia médica. Brian, dá para apresentar mais? A gente apresenta mais se for necessário, tá? Sempre avaliando de acordo com o caso prático. Possui alguma deficiência, ela é de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Em caso afirmativo, qual o início dessa deficiência? E ela pode ser considerada de longo prazo, que é mais de 2 anos. Implica em impedimentos que podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade com as demais pessoas? A deficiência que acomete a parte autora pode ser considerada em grau grave, moderado ou leve. E prestar as outras informações, o caso queira, tá? Simples, objetivo, perita gosta de quesito direto ao ponto, tá? Dá para apresentar mais? Dá, dependendo de caso a caso, tá? Mas, em geral, esse aqui são as informações principais sobre a questão da pessoa com deficiência, tá? Não tem como fugir muito disso, não. Beleza? Então, sabendo disso, qual foi o resultado? Como é que chegou? Tá aqui, ó. Isso aqui é gigante, né? É um laudo, quase uma folha de papel ao maço, né? Então, esse é o critério que é utilizado, tá? A escala de avaliação tridimensional do dano. Então, tá aqui, ó. No corpo, qual o impedimento que tem? 0 é o menor e 4 é o maior, tá? Aqui é sem sequela, sequela mínima, sequela média, sequela importante, sequela muito importante. Então, tá aqui no caso dele, ó, sem sequela. Tá aqui tudo, postura, sem sequela, sem sequela, sem sequela. Para correr, dificuldade mínima, tá? Uma sequela mínima. Por quê? Porque visão em profundidade, que é o que tem a visão monocular, tá? De resto aqui, ó, sem sequela, sem sequela, sem sequela. Exercer atividade profissional, sequela mínima, dificuldade mínima. Por quê? Visão em profundidade. Qual uma profissão? Ah, tá aqui, ó. A dele, ele era torneiro mecânico. Poxa, como é que ele vai realizar essa atividade? Difícil demais, né? Tem como não? Então, a partir disso, a visão em profundidade dele é prejudicada. Então, tá aí. Ele consegue competir em igualdade de condições com as demais pessoas? Não. Então, tá aqui caracterizado. E aí, na avaliação da nossa médica perita aqui, tá? Especialista em oftalmologia. Por quê? Porque a perícia, ela sempre deve ser pedida com especialista. Nem sempre vai ter o especialista na Justiça Federal ou juizado ou Justiça Comum, dependendo ali, tá? De onde a pessoa reside. Mas é sempre importante que seja com especialista, porque pensa o seguinte, estou fazendo uma avaliação aqui de caráter oftalmológico. Se cai aqui no pediatra, vai saber analisar? Poxa, é difícil. Sou advogado previdenciário. Eu tiro gente da cadeia? Não tiro, não sei. Ah, aconteceu isso, direito de trabalho, você mexe? Não mexo, porque eu sou advogado previdenciário. Então, a gente tem que buscar sempre um especialista, tá? Em geral, só quando é alguma doença muito rara que não tem médico especialista nessa função, tá? Mas de resto tem, beleza? Então, é sempre bom fazer essa consulta antes, tá? Por quê? Porque se não tiver na sua região, talvez seja vantajoso você indicar e custear esse valor, tá? Para que seja ali com especialista. Mas é sempre bom ter os laudos e as informações. Então, tá aqui, ó. A perita entendeu que a cegueira é um olho, a visão não incapacita, que ele é técnico mecânico, tá? Como eu falei, mas ele apresenta cegueira em um olho direito desde 25 anos, o que ocasiona em perda da função. Tá aqui, ó. Interfere na sua produtividade e saúde mental, beleza? Então, tá aqui, ó. Caracterizado como deficiência leve, tá? A perita até fez o trabalho completo e colocou a lei, tá? Que estabelece a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual, tá? Esse laudo aqui tá perfeito. Em geral é assim? Em geral não é não, tá? Em geral a gente tem médico que confunde muito. Às vezes a gente faz um processo de benefício de aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição e o perito chega e faz a avaliação como se fosse um benefício por incapacidade.
porque ele desconhece a norma. E esse médico que faz essa perícia, a médica, é o mesmo que faz a avaliação da incapacidade. Por isso que a inicial tem que ter todas as informações principais e os quesitos têm que ser direcionados também, tá? Para que não tenha esse erro e essa dúvida quanto à interpretação, beleza? Sempre para fugir de alguma análise que não seja condizente com as informações do processo judicial. Beleza? Então, chegamos aqui ao nosso segundo terço aqui desse nosso mini curso. E alguém tem crítica, sugestão, comentário ou alguma pergunta para mandar para nós aqui? Aqui a gente vai falar sobre os requisitos, tá? Requisitos, como a gente vai falar aqui da aposentadoria da pessoa com deficiência, vamos falar da aposentadoria por tempo de contribuição. Ao final, a gente fala da aposentadoria por idade, tá? E a por tempo de contribuição é o que a gente está falando até agora, porque, em geral, é a que tem uma discussão muito mais extensa, tá? Tá aqui, ó, os graus que são considerados, tá? A aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição. Ela vai se distinguir em grau grave, grau médio e grau leve, tá? Visão monocular, em geral, é grau leve, tá? Todo o resto cabe mais interpretação de acordo com o que a gente apresentou lá atrás, tá? Que é o critério do IFBRA e o critério da saúde, ocupação, incapacidade de saúde, tá? Que é da Organização Mundial de Saúde, que é o CIF, tá? CIF e FBRA, tá? Que vai fazer essa avaliação. Aqui, os critérios da aposentadoria por tempo de contribuição são quais? Grau grave, 25 anos se homem, 20 anos se mulher, tá? Isso aqui é de quê? De tempo de contribuição, tá? O grau médio é 29 anos se homem e 24 anos se mulher. O grau leve, 33 anos se homem e 28 anos se mulher. Então, Brian, tem que ter 33 anos de tempo de contribuição como pessoa com deficiência? Não. Tem que ter 15 anos de tempo de contribuição. O restante pode ser em atividade comum, tá bem? Não tem nenhum problema. Mas tem que cumprir esse critério aqui de 15 anos de tempo de contribuição no mínimo, tá? E esse outro critério aqui, que é o tempo total de contribuição, tá? Não tem idade mínima, então eu posso me aposentar sem ter que cumprir um requisito de idade, porque eu só tenho que cumprir o requisito de tempo de contribuição total e tempo de contribuição comprovado como pessoa com deficiência. Por isso que a gente tem que apresentar sempre os laudos médicos e apresentar esses documentos que constem as informações lá atrás, tá? Porque quanto mais antigo forem os seus documentos ou informações, maior vai ser a probabilidade do reconhecimento do seu direito, tá? Então, esse é o requisito para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Ô, Brian, mas você tem o que para me explicar? Quase nada. Tudo isso aqui nós já conversamos lá atrás, né? Porque está aqui, ó. Grau grave, grau médio, grau leve. Isso aqui que vai ser a avaliação médica para fazer essa avaliação, então por isso que vai precisar dos seus relatórios médicos para fazer essa avaliação, né? Para saber se esse documento seu, ele corrobora com a análise médica ou não, tá? Por isso que vai ser sempre essa informação para fins de avaliação, beleza? Pô, Brian, eu tenho uma situação aqui que o caboclo não completou o tempo para o tempo mínimo aqui. Ele não tem os 15 anos de tempo de contribuição e ele não tem aqui os 33. Como que vai fazer? E aí? Tem como fazer nada? Não tem, gente. A tabela de conversão, tá? É possível fazer a conversão de tempo, tá? Então, o tempo de contribuição comum pode ser convertido em tempo de contribuição da pessoa com deficiência, tá? Então, eu não completei os 15 anos de tempo de contribuição. Eu posso converter algum tempo que eu tenho comum aqui também, porque senão a pessoa vai ser prejudicada, porque a intenção do legislador, onde traz essa data de aposentadoria mais cedo, é o quê? É trazer um critério mais igual, né? Se a pessoa não tem condições de competir em igual com as demais pessoas da sociedade, a vantagem é que se aposente mais cedo. Mas e se eu não consigo mais trabalhar? Ah, eu não estou conseguindo mais, eu tenho algumas contribuições, faltava pouco tempo. Aí que tá, ela possibilita essa conversão, tá? O quadro de conversão, ele segue um critério diferenciado, tá? Para o homem e para a mulher, porque a contagem do homem e da mulher também é diferente para tempo de contribuição, tá? Então, lembrando também que pode converter de tempo de pessoa com deficiência grau
grave, média e leve entre si, tá? Porque o grau de deficiência ele pode se alterar ao longo do tempo, sim, tá? Então, às vezes tem uma recuperação parcial, pô, estava acamado, melhorei, agora eu tenho condições de andar, tenho condições de trabalhar, então o critério de deficiência ele pode se alterar ao longo do tempo, tá? E para isso, essa é a tabela, tá? A tabela de conversão do homem. Então, aqui, ó, tempo de contribuição, 25 anos. Para 25 anos é um porque não muda nada, né? 25 anos, grave. Para converter para 29 anos, que é o médio, aí aqui vocês viram que aumenta, né? 1,16, porque é do mais grave para o médio. Ah, como que é converter 25 para 33? Fator 1,32, tá? De 25 anos para o tempo comum, 1,4. E aqui é o contrário também, tá? Do médio para o grave, do médio para o médio, do médio para o leve, do médio para o comum, do leve para o grave, do leve para o médio, do leve para o leve, do leve para o comum. Pô, Brian, aí você me quebrou, né? Essa tabela aqui tá confusa demais. Fiquem tranquilos que essa tabela é confusa até para mim, que mexo só com o INSS desde 2010. Então, por isso que eu trouxe aqui um exemplo prático para vocês entenderem essa tabela confusa demais aqui, tá? Tá aqui, ó, vamos lá. Vamos botar aqui, ó, o José. O José trabalhou por 15 anos como frentista, beleza? Todo mundo entendeu? Em um posto de gasolina. Em determinado dia, o José sofreu um acidente de carro e precisou amputar um dos braços. Poxa vida! A deficiência do José foi considerada de grau leve. Posteriormente, ele conseguiu ser reabilitado no setor administrativo do posto de gasolina, onde já trabalhava, e conseguiu exercer atividade, mas ainda assim fica caracterizada a deficiência em grau leve, tá? Neste exemplo aqui, ele não tinha o tempo, então ele vai pegar o tempo de contribuição comum que ele já tem, que é de 15 anos, porque agora ele se tornou pessoa com deficiência e os 15 anos antes não era de exercício de atividade como pessoa com deficiência, e ele vai converter o tempo comum em tempo de pessoa com deficiência. Beleza? Então tá aqui, ó. Pegou o tempo comum de pessoa, tá? De 35 anos, quando não há nenhuma constatação, e esse tempo ele vai converter aqui, ó, deixa aqui, ó, até destaquei aqui, ó, como grau leve, tá aqui, ó, 0,94. Então, pegou 15 anos, converteu em 0,94. Os 15 anos viraram 14 anos e um mês de contribuição para a aposentadoria com deficiência de grau leve, tá? Então, ele vai precisar de mais 18,9 anos de trabalho como pessoa com deficiência leve para ter direito a esse benefício, porque ele vai ter que decidir o critério de tempo de contribuição leve, lembrem, homem, 33 anos de tempo de contribuição, tá? Eu peguei o tempo comum de 35 anos, converti aqui no 0,94 e ele vai precisar ainda de um tempo, tá? Vai precisar de completar 18,9 para dar 33 anos. Então, vejam, eu peguei o tempo comum e converti ele em tempo de trabalho, tá? De pessoa com deficiência grau leve. Pô, Brian, e se esse grau aqui fosse grave? Aí ele ia pegar os 35 anos e multiplicar por 0,71, tá? E aí vai dar o resultado aqui, e em cima disso, ele ia subtrair o tempo que ele precisaria para chegar nos 25, tá? Então, quanto mais grave, menor é o fator multiplicador aqui, tá? Continuou confuso? Continuou confuso. Mas é por isso que tem esses slides aqui, para depois vocês revisitarem, assistir com calma também e tirar todas as dúvidas direto aqui no sistema, beleza? Nesse exemplo prático. Brian, qual que é a situação da mulher? A mulher, ela segue o mesmo critério aqui de conversão, a única coisa que vai mudar é o fator de conversão, tá? Porque como a mulher, ela se aposenta com 20, 24, 28 e 30, que é o grau grave, grau médio e grau leve, e a aposentadoria por tempo de comum convencional, ela não vai seguir os outros critérios, tá? Que é esse número aqui, que ele é maior porque o homem precisa de mais tempo para se aposentar, tá? Por isso que a mulher, ela segue esses critérios, mas é o mesmo fator de conversão. Se pegar aqui e botar que a Anne ao invés do José, e transformar os 30 anos em o grau leve, vai pegar os 15 e multiplicar por 0,93 ao invés do 0,94, que é para a situação do homem, tá? É a mesma coisa, beleza? Então, sabendo disso, aí agora a gente vai para uma outra dúvida aqui que a gente está encaminhando para o final, tá?
que é, Brian, acréscimo de 25% na aposentadoria da pessoa com deficiência. É possível? Vamos lá. O artigo 45 da Lei 8.213, ele fala que o valor da aposentadoria por invalidez do segurado, que necessitar de assistência permanente de outra pessoa, será acrescido de 25%. Então, critério legal, claro. Valor da aposentadoria por invalidez. É aposentadoria por invalidez? Não. Se não é aposentadoria por invalidez, esse acréscimo de 25% ele não é devido, tá? Não é devido por quê? Porque não há a informação, não há a comprovação daquilo ali, beleza? Ó, Brian, mas antigamente eu já ouvi falar que tinha como? Antigamente a gente conseguia o acréscimo de 25% em todas as espécies de benefício, tá? Só que depois que o STF e o STJ fizeram o julgamento, eles entenderam que é necessário haver a comprovação da necessidade desse benefício por legislação, tá? Então, é necessário que a legislação apresente essa possibilidade de extensão desse acréscimo de 25%. Então, antes conseguia na aposentadoria da pessoa com deficiência, aposentadoria especial, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição. Depois dessa decisão recente, não mais é possível, tá? Agora, esse acréscimo de 25% no valor é exclusivamente na aposentadoria por invalidez, tá? Não serve para os outros critérios, mesmo que fique comprovado a necessidade de assistência permanente de outra pessoa, tá? Não é possível na aposentadoria da pessoa com deficiência. Por fim, tá aqui, ó, o último tópico nosso, a aposentadoria da pessoa com deficiência por idade. O que é necessário apresentar de informações, tá? A aposentadoria da pessoa com deficiência por idade é 60 anos se homem e 55 anos se mulher. Pô, Brian, mas o que mudou? Tá aqui, galera, observa com atenção. O homem, ele tem uma redução de 5 anos no tempo, tá? Porque o homem aqui precisa de 65 anos e a mulher precisa de 62. Então, o homem cai 5 anos, a mulher cai 7 anos para fins de aposentadoria agora em 2024, né? Porque agora existe 62 anos. E aqui segue aquele mesmo critério, tá? De 15 anos de tempo de contribuição com pessoa com deficiência, que é o mesmo critério da aposentadoria por tempo de contribuição, tá? A principal diferença entre uma e outra é que aqui não há que se falar em grau de deficiência, tá? Não tem que ficar estabelecido grau de deficiência, só tem que ficar constatado a existência da deficiência, que é um impedimento de longo prazo, de característica física, mental, sensorial, tá? Então, e que está na água algum obstáculo ou impedimentos para o exercício da atividade plena, tá? Para a competição, igualdade das condições, que é aquilo que a gente já falou tudo lá atrás. Então, aqui não tem grau de deficiência, tá? Aposentadoria por idade, basta a comprovação da deficiência. Não sendo necessário apresentar essa informação do grau de deficiência, beleza? Então, finalizado esse tópico, que a gente chegou ao fim de mais um mini curso, tá? Então, logicamente, aqui agradeço a presença de quem permaneceu até o final aqui com a gente. Agradeço novamente aqui a nossa subseção da OAB Barreiro, na presença aqui do nosso presidente, doutor Adriano Braga, que sempre nos engrandece, tá? Com todas as informações. Doutora Ana Cláudia também, que é a nossa subdelegada da Caixa de Assistência da Advocacia, que sempre nos traz esse incentivo e apelo para que a gente continue realizando esses mini cursos, tá? Então, para quem acompanhou por aqui, tá? Pode acompanhar as redes sociais aqui da OAB Barreiro, da Comissão Prévia OAB Barreiro, do Brian aqui também, que a gente sempre divulga lá todos os mini cursos, tá? Todos os mini cursos serão divulgados por lá. A gente tem essa promessa e esse comprometimento aqui da OAB Barreiro de, até o final do ano, ter um todo mês, tá? Então, chegamos aqui no segundo desse ano e vamos de março até dezembro fazendo sempre um encontro deste mini curso, sempre de forma prática, para trazer para vocês esse conteúdo de forma gratuita, tá?